Qual é a sensação de conviver todos os dias com jovens que foram acusadas de cometer atos infracionais, muitas vezes graves? Então, assim, eu penso na convivência do dia a dia, não no ato infracional que aquela menina cometeu em si. Eu não fico pensando o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Às vezes é meio estranho até, porque as pessoas me perguntam mesmo, nossa, como é que você convive normalmente com uma pessoa que matou outra, né? Porque isso é uma das coisas graves. Mas eu não penso nisso não, eu penso que eu estou convivendo com seres humanos como eu, como todos que são passíveis de erro, e que todos têm uma bagagem da vida que a gente não pode julgar. E então a convivência eu tento fazer com que seja a melhor possível, porque eu não tô lá para julgar ninguém. Eu tô lá para conviver e viver e tentar ensinar alguma coisa, mesmo que seja mínima, para que elas possam sair de lá com um pouquinho de conhecimento melhor do que elas entraram. Legal. Como você descreveria seu trabalho? Então, meu trabalho, eu trabalho 12 horas por dia, então é um trabalho cansativo. No final do dia, todos nós estamos bem cansados. Atualmente, a nossa equipe é um pouco reduzida, que o governo do estado não está muito bem, então não contrata a quantidade de funcionários que deveria contratar. Nós precisaríamos de mais funcionários, porque o nosso trabalho é bem intenso. Então nós temos atividades o dia todo, durante todo o dia, não para. Sempre nós estamos fazendo alguma coisa, sempre também tem um conflito ou outro, não existe um dia em que passe em que não haja um conflito. Atualmente nós temos lá dentro apreendidas em torno de 30 meninas, que é a capacidade máxima, na verdade, porque aqui no Paraná é a única unidade de socioeducação que tem o regime fechado, onde as adolescentes ficam 24 horas fechadas. Elas têm várias atividades durante o dia. Então, nessas atividades que o nosso trabalho, que são os educadores sociais, eles conduzem as meninas. Desde manhã até a noite, né? Desde o amanhecer, nós que somos, tem dois turnos, o diurno e o noturno, né? Eu trabalho no diurno, por exemplo, nós acordamos elas, o despertar, café da manhã, vem o almoço, as atividades da tarde, até a hora do jantar, que daí fecha o nosso turno e entra o turno que acompanha a noite, né? No meu caso, é 7 da manhã até as 7 da noite. E o noturno, que substitui a nossa equipe, das 7 da noite até 7 da manhã. E assim por diante, né? Uhum. Você considera importante que os menores infratores não fiquem em prisões? Assim, é, é bem... Essa discussão, assim, ela é bem ávida, porque as opiniões divergem muito. Porque os adolescentes, alguns estão lá, cometeram crimes realmente graves. E eu, na minha opinião, eu considero que a maneira de punir o ser humano, a pior maneira é privar a liberdade. Então eu considero que em alguns casos, sim, tem que ficar nesses lugares fechados. Não é bem uma prisão, a gente não pode chamar de prisão, porque uma prisão é diferente. Onde eu trabalho é um centro de socioeducação, não é uma prisão. E assim, as meninas que estão lá, elas também pensam que se elas saírem de lá, fizerem 18 anos, tem várias que estão para fazer ou até já fizeram, e cometerem de novo, que agora vai ser um crime, elas vão para uma prisão, o que é uma coisa muito, muito pior, não tem nem comparação lá do local onde eu trabalho. Então, eu acho que as medidas socioeducativas que vêm antes da privação de liberdade, que às vezes é um trabalho comunitário ou uma semi-liberdade, são muito importantes, mas às vezes não funcionam. Então, infelizmente, algumas têm que parar lá mesmo, ficar privativas da liberdade, para que a gente tente fazer algum trabalho para que elas possam melhorar. Por isso, eu acho importante. Aham. É, as meninas que estão
detidas, de certa forma lá, quais são os atos infracionais mais comuns que elas cometem? Então, mais comuns é tráfico de drogas, roubo, latrocínio e tem homicídio também, mas o mais comum, assim, que eu posso dizer pra vocês é roubo e latrocínio. Uhum. E ocorrem muitas confusões lá dentro entre as meninas? Ah, com certeza, porque são adolescentes. A adolescente já é uma fase que você já é confuso por si só, ainda mais junto com outros adolescentes, e tem um caso a piorar ainda que é a menina, né? Que menina é pior ainda nas confusões, porque as meninas têm TPM também. Então os hormônios estão mais à flor da pele, muitas vezes, e tem muitas confusões, muitas fofocas, elas fofocam uma da outra, falam uma da outra. Então pensem assim, adolescentes, vamos dizer, normais, que estão na convivência normal, com qualquer um, no ambiente da escola, já tem algumas confusões. Imagina no ambiente onde elas estão, como se fosse um Big Brother, 24 horas por dia juntas. Estão lá, vivendo tudo juntas. Elas já têm uma estrutura emocional não muito boa. E aí, assim, às vezes o bicho pega, porque tem algumas brigas de vez em quando. Como eu disse pra vocês, na verdade, todos os dias que eu trabalho tem uma confusão ou outra. Às vezes são mais leves, às vezes mais graves. Mas é tudo, assim, coisas que dá pra resolver, assim, situações que elas têm que aprender a resolver. Situações que elas têm que aprender. Isso serve pra aprender muito a ter paciência também. Uhum. É bem legal isso. E apesar dessas confusões, você continua indo lá todos os dias e você poderia dizer pra gente o que te motiva a estar lá todos os dias trabalhando? Então, não faz muito tempo que eu trabalho lá, né? Faz 1 ano e meio. E isso seria legal também, você perguntar para uma pessoa que tem pessoas que trabalham lá faz 30 anos já, né? Então eu ainda tenho muita motivação. Posso falar por mim, que eu falo assim, que se entre 30 que eu convivo, que claro, vai chegando e vai saindo, vai chegando e vai saindo. A cada 30 se uma lembrar de alguma coisa que eu falei, se uma lembrar de alguma coisa que eu disse que foi bom pra ela, que ela vai mudar a vida dela, pra mim já é o suficiente. Eu acho que claro, não vamos ser assim hipócritas, porque é um trabalho como qualquer outro. Eu ganho meu salário, todos nós precisamos trabalhar. Mas é um trabalho, pra mim, muito satisfatório. Eu gosto muito. Quando as pessoas me perguntam, como que você aguenta? Eu não acredito, não sei o quê. Eu amo, eu adoro, porque eu também me divirto, porque adolescentes também são divertidos. Apesar de ter conflitos e confusões, tem várias situações que nós nos divertimos bastante, damos risada. E o que me motiva é tentar ajudar. Eu gosto de ajudar e é um trabalho que me faz ser mais altruísta. Sempre me colocar no lugar dos outros, porque todas as situações que a gente vive lá, se a gente não se colocar no lugar dos outros, nós não conseguimos ajudar. Então a gente se coloca sempre no lugar do outro, isso é muito bom. Uhum. Você falou das atividades que ela desenvolve durante a tarde. Que tipo de atividades são essas? Então, todas têm escolarização. É assim, sempre quando uma menina chega lá, vai pegar o histórico escolar dela. Se ela já estudou, a maioria já estudou, né? Vamos dizer assim, analfabetas é muito difícil. Mas tem várias que estão em níveis bem diferentes, assim. Por exemplo, meninas de 15 anos que pararam de estudar na segunda série. Outras que estão na quinta, outras na oitava, outras que já passaram para o ensino médio. Então, não é par, assim. O nível de cada um é bem diferente. Daí lá, a educação que acontece é a educação de jovens e adultos, o sistema EJA. Porque acomoda numa mesma sala, o máximo que tem numa sala é 6. Mas acomoda na mesma sala, na mesma matéria, as 6 meninas de níveis diferentes. Então, os professores que dão aula lá, eles dão aula nesse esquema. Então, tem as matérias, são divididas por matérias, né? Português, matemática, geografia, história, artes, educação física.
e elas vão cumprindo as horas curriculares da educação de jovens e adultos. Aí toda manhã tem aula normal, né, da manhã toda, divididas as turmas, e cada educador social, que é a minha função, fica na porta da sala de aula, acompanhando a aula. Os professores dão a aula como eles querem, né, eles têm autonomia na sala para dar aula. E quando elas saem de lá, elas vão pegar o histórico escolar que tiveram lá, né, aquele currículo que elas estudaram, para dar prosseguimento quando elas saírem na rua, continuar a estudar. O que a gente mais incentiva elas é sempre continuar a estudar, porque tem muitas que pararam. Sim, pararam porque foram para uma vida, né, uma vida, assim, do crime. Então, a gente sempre diz que voltar a estudar, ter uma rotina, ajuda muito elas a terem uma vida diferente quando saírem de lá. Nós temos à tarde atividades de curso profissionalizante. Atualmente está tendo cabeleireiro, maquiagem, informática e costura, corte e costura. São sempre ciclos, ciclos de 6 meses. Tem os cursos, elas recebem diplomas. As que ficam mais tempo fazem mais de um curso, vão fazendo, vão recebendo diploma, porque quando elas saem também tem uma profissão, né? Vão saber cortar o cabelo, fazer uma unha, informática. Tem meninas que nem tinham contato com o computador, aprendem a mexer no computador. Tem também grupo religioso, toda semana, nas quintas, sextas e sábados. Os grupos religiosos voluntários que vão lá, isso é à noite que acontece, no sábado é de dia. Tem direito a participar de um grupo religioso, tem religião batista, adventista e católica, que elas escolhem para participar. Então toda semana elas participam. Uma atividade que também tem no sábado é limpeza, porque é como se fosse a casa delas, e elas próprias que limpam a casa, né? Nós orientamos, ajudamos, então no sábado tem os materiais de limpeza, cada uma limpa seu alojamento, e é dividido em grupos também para limpar as áreas comuns, refeitório, sala de TV, tem o pátio. No sábado e no domingo elas têm o horário de lazer também, que elas podem fazer o que elas quiserem, que é, né, dentro do espaço limitado, óbvio. Jogar vôlei, brincar, tem alguns jogos, assistir televisão. À noite, as meninas que são mais comportadas, que tudo na unidade gira em torno do comportamento, do bom comportamento. Quanto mais bem comportadas são, mais atividades elas fazem. Porque a atividade de assistir televisão à noite, que é das 7 às 9h30, são as mais comportadas que tem. É divididos em grupos todo dia, para elas saírem ver televisão também. Tem uma outra atividade que é uma atividade externa, que a gente chama. Atividade externa são passeios, uma vez por mês que acontecem. Então elas vão no parque, no cinema, no shopping. E isso, as meninas que conquistam essa atividade externa, elas passam por uma votação para sair. O juiz tem que aprovar isso, porque elas saem livres, né? E então só as que não têm risco de fuga que podem participar dessas atividades externas. Tem algumas, infelizmente, que não é possível participar, porque elas, né, têm risco de fuga. E as atividades, acho que são essas. Uhum. Na sua opinião, qual o impacto que essa instituição tem na sociedade? Então, essas instituições, elas são muito importantes para a nossa sociedade. Porque o que a gente sempre fala? Que as crianças e os adolescentes são o futuro do nosso país. E é verdade, é óbvio. Só que as pessoas não dão a devida importância, porque a gente não pode considerar a população assim, são criminosos, não tem jeito. Tem muita gente que fala isso, não tem jeito, tá perdido, tem que ficar aí. Não tem que considerar essas instituições como se fosse um depósito, vamos dizer assim, da escória da sociedade, como muita gente pensa. Para a sociedade, esse tipo de instituição é uma maneira de reverter o quadro que a gente tem hoje. Porque o que a gente quer com esse tipo de instituição? Recuperar os adolescentes. E os adolescentes são passíveis de recuperação. E é isso que as pessoas têm que entender e valorizar. Então eu acho que a sociedade tem que valorizar mais essas instituições.
E também, grande parte não, mas uma grande assim, porcentagem de onde eu trabalho, os adolescentes já vêm de abrigos, ou seja, eles já foram crianças abandonadas, eles já foram abandonadas pelos pais. Então, com isso, a gente pode ver que o governo não atua muito na raiz do problema, porque a criança abandonada, quando está num abrigo, ela não deveria parar lá no trabalho, ela não deveria ter ido para o mundo do crime. Deveria ter investido mais em educação para ela, em atividades que ela não fosse procurar o mundo do crime, não tivesse vontade de fazer coisas erradas. Mas muitas acabaram fazendo e estão lá. Mas elas ainda têm chance, sim. O que você acha que as pessoas deveriam saber mais sobre o trabalho de vocês? Então, como eu falei na pergunta anterior, as pessoas têm que saber que o nosso trabalho tem como objetivo recuperar esses adolescentes, que a adolescência é uma fase muito conturbada, que as pessoas têm que lembrar como que elas eram na adolescência, porque muitas pessoas fizeram coisas erradas também. Claro, às vezes não tão erradas a ponto de estar num centro socioeducativo, né? Mas que as pessoas, elas são passíveis de erros. E as pessoas têm que acreditar mais, acreditar mesmo na recuperação. E também tentar ajudar de uma maneira ou de outra, se informando melhor, não falando besteira, porque às vezes eu vejo pessoas falando assim da boca para fora mesmo, que nem parecem seres humanos que estão falando, às vezes, que eu escuto. Que às vezes os seres humanos tratam melhor os animais do que os próprios outros seres humanos. Dar oportunidade para as pessoas, também, esse tipo de pessoa, elas precisam, o que elas precisam? Oportunidades. Elas se agarram a oportunidades. Muitas vezes a adolescente que está lá, a figura que ela tem, a figura de referência, por exemplo, é o traficante do bairro, que é o maioral, que ela se espera nesse traficante. Muitas vezes namorava criminoso, tá no crime porque foi influenciada por namorados. Então elas precisam de oportunidades para conhecer um mundo novo. E lá no nosso trabalho a gente tenta educar, porque muitas mesmo estão lá porque não tem educação. Como o próprio nome diz, né, da minha função, educador social. A gente tenta educar essas adolescentes para conviver na sociedade. Porque muitas vezes elas não têm limites, elas não sabem, elas sabem das regras, mas elas estão lá porque elas só sabem quebrar regras. Então elas têm que aprender que elas têm que seguir e cumprir regras e que elas podem ter uma vida melhor também. Então, o que as pessoas têm que saber? Que a gente está lá para ajudar e não punir. Como é o relacionamento dessas meninas com a família delas e as visitas? Então, assim, o relacionamento com a família é muito prezado lá dentro. A equipe técnica, que são os psicólogos, que a gente chama que atendem essas meninas, elas fazem a ponte das adolescentes que estão lá dentro com a família que está aqui fora. Elas têm cartas, elas podem, toda semana elas escrevem cartas, podem enviar e receber cartas. E também tem ligação. A cada 15 dias elas podem fazer uma ligação para o familiar. Né? Então elas ligam, conversam, depende, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, né? Depende muito. E as visitas, para quem é de fora de Curitiba, o governo paga uma passagem uma vez por mês. As visitas são todos os domingos, com algumas exceções. Por exemplo, uma família que não pode vir domingo porque trabalha todo domingo. Dá para ser outro dia, mas isso é uma exceção. A regra é todo domingo de manhã. E as pessoas que são de fora da cidade, de Curitiba, quando o governo paga a passagem, né, elas vêm. Porque geralmente, a maioria dos casos, eu diria 90%, as famílias não têm condições de pagar uma passagem para vir direto, assim, toda semana. É muito raro uma família que pode vir com a sua condição própria visitar de outra cidade. Então, quando o governo paga, elas vêm. As de Curitiba, que estão aqui perto, podem visitar todo domingo. Todo domingo elas podem receber visitas, né? Porque daí fica mais fácil, né? Porque no caso é perto. Então, sempre
lá dentro o relacionamento familiar é muito valorizado. Até mesmo quando as meninas entram lá, estão distantes da família por algum motivo, a equipe técnica tenta colocar a adolescente em contato com a família, porque a prioridade é a família. A gente pensa que a família é a célula básica da sociedade e quanto mais contato e relacionamento melhor com a família elas tiverem, uma chance bem maior elas têm de quando sair de lá levarem uma vida mais correta, né? Num caminho mais certo.